A grande maioria dos pregadores se referem ao tema bebida alcoólica de uma maneira totalmente distorcida dos textos sagrados. Alguns vão dizer que o vinho que era consumido pelos crentes no passado não tinha álcool. Porém, de acordo com os textos sagrados, esse vinho tinha álcool. Outros vão dizer que é pecado o consumo da bebida alcoólica. E nós vamos ver nos textos sagrados que até Jesus consumiu bebida alcoólica. Então, nós não estamos fazendo apologia ao uso do álcool. Nós vamos apenas mostrar o que diz os textos sagrados. O nosso conselho é, se você consegue abster-se 100% do álcool, faz bem para a saúde, porque a medicina comprova que o álcool é uma droga e que faz mais mal para a saúde do que a maconha. É o que a medicina diz, isso é ciência. Mas vamos ver o que realmente a Bíblia diz em relação à bebida alcoólica. Em Gênesis, capítulo 9, versículos 20 e 21, fica claro que o fato que o vinho que Noé bebeu tinha álcool, pois ele ficou bêbado ao ponto de tirar a roupa e ficar nu. Então essa história que o vinho de antigamente não tinha álcool é mentira. Noé bebeu e ficou bêbado. Em Mateus, capítulo 11, versículo 19, fica claro que Jesus tomava vinho e por esse motivo foi chamado de bebedor de vinho. Jesus era chamado de comilão e beberrão. Beberrão porque bebia vinho com álcool. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 20 e 21, os crentes da igreja de Coríntios estavam ficando embriagados com o vinho da ceia do Senhor. Por que eles ficavam embriagados? Porque tinha álcool no vinho. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, a palavra de Deus afirma que os bêbados perderão a salvação da alma. Então, olhe aí. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus orienta a não nos embriagarmos. Então, entenda, o beber socialmente não é proibido por Deus. O consumo da bebida alcoólica socialmente não é proibido. O que a palavra de Deus proíbe é a embriaguez. A pessoa ficar bêbada. Só que aí existe o grande ponto. Talvez uma pessoa com uma dose, ela não fica bêbada. Mas uma outra pessoa com uma dose, ela fica embriagada, ela fica bêbada. Então, qual é a dosagem? A Bíblia não diz qual é o limite em termos de quantidade de álcool. A Bíblia diz o seguinte, olha, socialmente o consumo pode, o que não pode é embriaguez. Assim como o próprio alimento, a comida, não há problema nenhum em se alimentar, mas a gulosice, o querer comer demais, também é pecado. Então, se tratando da bebida alcoólica, ela é igual à comida. Em excesso é pecado. E repito o que eu disse no início. Se você conseguir abster-se 100% do álcool, de acordo com a medicina, faz bem. Porque os últimos estudos, a ciência comprova que o álcool faz mais mal do que a maconha. Agora, nós não podemos distorcer os textos sagrados e dizer que a bebida, o vinho de antigamente não tinha álcool, aquelas bebidas não tinham álcool. Nós não podemos dizer isso porque a palavra prova que tinha álcool.
E nós também não podemos dizer que é pecado o consumo, porque a Bíblia não diz que é pecado o consumo. Diz que o pecado é embriaguez. E o próprio Jesus consumiu o vinho com álcool socialmente. E diz a palavra que ele não pecou, ele era santo.